Olá, então vamos começar a nossa aula, onde a gente vai agora trabalhar um pouco dos links, restrições, helpers, né, e os Dynamic Objects. Bom, primeiro começar com a opção Dynamics Objects. O que são esses Dynamics Objects? Nós temos duas opções. Se nós clicarmos aqui em Create, nós temos aqui Dynamics Objects, objetos dinâmicos. Tem essa opção que permite nós simularmos uma mola, e temos também esse aqui, que permite nós simularmos um amortecedor, né? Um cilindro, na verdade. Então eu não tenho como alterar essas configurações. Vamos puxar um pouco para o lado aqui, começando pela nossa mola. Vamos selecionar a mola aqui. Ok. Aqui em modificadores, nós temos as opções da mola, como por exemplo a altura dela, né? O diâmetro que ela vai ter, o número de voltas. Podemos determinar aqui o número de voltas. Vou aumentar a janela para ficar melhor a visualização. Eu só vou tirar aqui e botar shader. Eu posso determinar o número de lados. Você vai ter mais segmento, deixando ela mais arredondada. Vou deixar aqui em 18. E ainda podemos determinar o diâmetro da própria mola, né? Então aqui eu determino o diâmetro da mola e quantos lados ela vai ter. Se tiver só 3, mais lados, cada vez ela fica mais arredondada. Uma opção interessante, que torna eles dinâmicos, é que eu permita que eu possa alterar o que vai ser o objeto em cima e o objeto na base. Quando eu mover esses objetos, a mola vai se esticar ou encolher. Eu vou utilizar um helper, né? Então, esse helper que eu vou utilizar é o point. Então, vamos aqui em Create. Eu tenho o helper e aqui eu tenho a opção de um point. Se eu clicar aqui, ele vai criar o point. Aqui eu determino o tamanho que eu quero para ele. Eu posso colocar uma cruz no meio, ou só o box. Posso botar o sistema de coordenada para saber onde que é o X, Y ou Z. Ou simplesmente deixar um xizinho ali marcando o ponto central, né? Tem como eu alterar o box. O outro helper que nós temos aqui para o rig tem o dummy, que ele chama, só que ele não tem muitas configurações. Criou, acabou, eu não tenho mais como alterar tamanho, determinar. Então eu vou utilizar o point pela flexibilidade dele. Okay? Quando eu selecionar o point, eu tenho aqui as posições e vou deixar apenas o cross e o box. Vou tirar o eixo e esse centro. Agora a gente vai fazer com que quando eu usar esse objeto como base, eu vou alinhar ela em relação à mola, né? Lembrando que eu usei o atalho, vou puxar um pouquinho mais para o lado, Kick Align, né? Que é esse com raio aqui. Quando eu utilizo essa opção, ele vai sempre alinhar em relação a outro objeto, no eixo X, Y ou Z. Eu vou para a visão front, letra F, Grid para tirar. Tem até uma dica: se você apertar a letra V, ele abre esse menu pop-up aqui que você pode escolher a visão que você quer. Quero a visão de baixo, V, quero a visão de trás, quero a visão da frente, né? Então você tem um atalho, né? Letra V de voo. Agora eu vou pegar aqui a W, Shift para fazer uma cópia e vou criar outro point. E esse vai ser a parte de cima da nossa mola. Vamos em perspectiva. Vou fazer a mesma coisa para aproveitarmos lá, para entendermos melhor a questão do cilindro. Então primeiro vamos voltar aqui para a mola. Com a mola selecionada, eu tenho que determinar agora a posição de cima, seria o topo que ele chama, e a parte de baixo. Então aqui no painel Modify, eu vou utilizar essa segunda opção, na qual o Max fica me pedindo qual é o topo, qual é a parte de baixo. Então eu clico nesse botão, Top, e digo o que é esse objeto. Parte de baixo, eu clico e digo que é esse objeto. E a mola agora vai respeitar. No momento que eu puxar aqui ou descer, ele vai ficar subindo e descendo, entortando ou achatando a mola. Nada impede depois disso eu poder configurar como o diâmetro dela. Eu quero mais fina ou mais grosso o diâmetro, sentido horário, sentido anti-horário, número de segmentos, quantas curvas ele vai ter. É bem intuitivo, nada muito complicado. Aqui é a espessura que eu quero para a mola e o número de lados para deixá-la mais arredondada. Então aqui eu tenho como trabalhar a questão da mola. Aqui ao lado nós temos o objeto chamado Dumper, ou simplesmente um cilindro, né? Ele também tem a opção aqui, ó, igual da mola, onde a gente pode pegar a parte de cima
e a parte de baixo. Então eu quero que de cima seja esse e o de baixo seja esse. Então quando eu mover esses points agora, o cilindro começa a se movimentar. Temos como passar as configurações, vamos botar aqui na visão left, eu acho que melhor é front, então letra F. Vou apertar o F3, na qual eu posso ver através do objeto. Vamos botar uma cor que apareça melhor, vamos pegar um verde. E agora eu quero pegar e alterar algumas configurações. Por exemplo, eu acho que esse pistão tem que ficar mais aqui em cima. Opa, furou. Então agora tem que fazer os ajustes. Então aqui o que eu faço? Vamos descer um pouquinho mais abaixo. Eu tenho a base que eu posso aumentar ou diminuir. Ó, seria a base dele ali. Eu tenho como determinar a altura do pistão. Ó. Então eu posso alterar o tamanho que eu quero. Aqui eu determino a largura, suporte, vamos deixar assim, tá bom? Desse tamanho. Eu posso deixar arredondado na parte de base, que é esse fillet, ou esse canto arredondado, ou na parte de cima ali também. Ó. Então vamos aumentar um pouco mais. Ó. Então aqui eu tenho como alterar essas opções. Eu vou deixar em 0 em cima para ficar reto. Na parte de baixo mais um segmento para ficar mais arredondado. Só vou reduzir a base, está muito fino. Ok. Mais abaixo eu tenho que determinar as questões do pistão, como por exemplo o diâmetro dele, né, e a altura que eu quero. Eu vou descer um pouco mais, assim eu posso fazer com que o amortecedor suba ou desça um tamanho maior, né, ele precisa ser mais espaço para isso. Então a gente vai utilizar bastante esse amortecedor, além do amortecedor, como para outras funções do nosso rig, bem como também a mola. Além desses objetos dinâmicos, nós temos outro objeto que permite trabalhar da mesma forma, só que ele representa tipo uma sanfona. Aonde ele se encontra? Vamos aqui em Create, Standard, opção de Create, Geometria. Em vez de dinâmico, vou pegar os estendidos, né, os Extends. E aqui eu tenho essa opção. Clico, determino a largura e depois a altura dele. Então esse objeto, ele simula o mesmo procedimento que a mola e do amortecedor. Tendo um objeto na parte de cima e um objeto na parte de baixo, eu posso simular essa sanfona, vamos dizer assim. Então, primeiro vamos criar um point, pode ser na visão front. Venho aqui em Create, Helpers, Point, vamos botar um point aqui em cima e um point aqui embaixo. Eu vou alinhar ele em relação a esse objeto, X, Y, Z, pivô, pivô. E esse também eu vou fazer a mesma coisa. Como esse aqui eu quero que ele fique na parte de cima, um dos eixos não vai ser bom. Então se eu selecionar aqui o eixo X, Y, ó, então eu não posso mexer no eixo Y, senão ele vai lá para baixo. E o Z. Então o Y eu vou deixar sem. Ok. Agora eu posso selecionar esse objeto chamado de Hose. E aqui eu vou dizer para ele, eu quero que tu selecione o objeto de cima seja esse e o objeto de baixo seja esse. Você vê que ele vai entortar, devido a essa tensão que ele chama. Como eu quero deixar 0, eu posso deixar ele reto. Se fosse um objeto arredondado, eu poderia fazer esse movimento, o que não é o nosso caso. Mais abaixo, você vai encontrar algumas opções, como o diâmetro dele, da parte interna, eu posso fazer nesse formato. Eu posso determinar nesses starts ends, onde ele vai começar, como se ele estivesse preso em um cano, e aqui também a mesma coisa, deixando só aqui no centro. O diâmetro dele para negativo ou positivo. Mais abaixo eu determino o diâmetro do próprio objeto como um todo. Ó. E o número de segmentos. Quanto mais segmento, mais detalhado, mais bonito vai ficar o nosso objeto. Então, se eu selecionar esses dois objetos, ó, eu posso os dois se movimentarem junto. Então, essa é uma ideia. Vamos fazer uma cópia aqui desse e ver as possibilidades que eu posso ter com eles. Então, vou fazer uma cópia aqui. Ok. Esse aqui, ó, eu vou linkar nesse objeto. Só que eu vou subir um pouquinho aqui. Ó. E esse aqui, vou alinhar para esse objeto aqui. Então eu tenho o point. Quando eu movimentar esse objeto, ó, ele moveu só esse. Poxa, mas isso não é bom. Então vamos usar um link. Eu vou pegar o point dessa, que é a nossa sanfona, né? E vou linkar ele
nesse objeto. Com isso, eu posso movimentar esse objeto e os dois vão junto. Então aqui, ó, vamos voltar mais à esquerda, pegar a opção de link e vou linkar aqui embaixo. Agora que eu linkei aqui embaixo, eu posso subir e descer. Ó. Claro que se eu descer um pouquinho mais, fica melhor. Ó. Vamos reduzir o diâmetro, ele está um pouquinho grosso. Então vamos aqui nas configurações, ó, painel motion, ele selecionado, mais abaixo eu tenho o diâmetro dele. Então vamos reduzir o diâmetro. Então agora eu tenho esse objeto como se estivesse protegendo, né, o amortecedor contra a poeira ou algo parecido. Poderia também fazer isso com a nossa mola. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar a mola aqui, ó, Shift. O Shift, lembrando, ele faz um clone. E eu vou usar a opção de cópia para ele ficar independente. Se for instância, se eu alterar um, altero o outro. Se for referência, quando eu trocar o principal, todos os seus clones são alterados. Mas se eu alterar algum clone, não há alterações nos demais. Tá? Então, com a referência, eu tenho o principal, que seria o primeiro a ser criado, os demais vão ser alterados se eu alterar ele. Tá? Então, cópia, instância, todos alteram junto, referência, só o primeiro é alterado e os demais também. Se eu alterar os demais clones, não. Muito bem. Então agora eu vou pegar essa mola, eu vou alinhar ela, estou usando o atalho Shift A, ou posso usar aqui, ó, alinhe em relação a esse objeto, X, Y, Z, e agora eu dou OK para ele e vou posicionar ele aqui em cima. Né? Então eu tenho esse controle da mola. Agora eu vou alinhar o outro objeto. Tá? Veja que a mola está alinhada nesse objeto aqui. Ó. Agora eu vou alinhar esse aqui na parte de cima. Alinhar esse em relação a esse objeto. Ok. X, Y, Z, perfeito. E esse aqui, vou alinhar na parte de baixo aqui. Ó. X, Y, Z. Só vou subir ele um pouco para que ele fique... Opa, isso aí não, peguei o eixo, não era o Z. Agora só vou configurar a mola porque ela está um pouco exagerada. Né? Então venho aqui, com a mola selecionada, eu posso determinar o diâmetro primeiro. Então vamos reduzir aqui, de maneira que ele fique dentro do amortecedor. Ó. Até posso reduzir um pouquinho mais. Só que a mola ficou um pouco grossa. Então venho aqui no diâmetro da mola. E aí eu posso reduzir ela, até vou botar mais algumas voltas. Agora o que acontece? Se eu mover o amortecedor, esse point ficou parado. Então vamos linkar, como a gente fez nesse outro exemplo aqui. Então eu vou selecionar ele, vou na opção de link e vou linkar ele aqui. Ó. Maravilha. Agora se eu subir esse objeto, ó, ele vai fazer com que a mola flexione, dando a ideia de um amortecedor. Tá? Então com esses três objetos, Fill Point e Links, a gente já consegue criar uma estrutura bem legal. Eu vou na visão front. Se por acaso virar o amortecedor, opa, deu erro, olha lá. O que aconteceu? Como ele está linkado, ele vai ir reto. Eu teria que girar esse objeto para que ele encaixe ali. Ó, então se eu girar aqui, ele encaixaria. E quando eu mover, vai dar erro de novo, porque ele vai para o lado de lá. Ó. Como é que a gente pode solucionar esse problema? Bom, como eu estou mexendo ele aqui, eu posso dizer para esse point ficar sempre olhando para esse objeto. Com isso, ele não vai deixar o objeto sair do lugar. Então, se eu disser para ele, restrição, constant, que ele chama, olhe para esse objeto. Aí ele ficou olhando. Só que ele sai do eixo, aí tu pede para ele voltar para a posição inicial. Aonde? Ó? Painel Motion. Aí eu estou dentro da rotação, porque para ele ficar olhando ele tem que girar o eixo X, Y ou Z. Então ele conta para nós que nós estamos olhando para Look at Constant, ou restrição. Aí eu digo para ele, volta para a posição inicial, ou como ele era antes. Por que isso ocorre? Porque ele tende a pegar as coordenadas X, Y, Z do objeto que ele está olhando, que é esse aqui. Por isso que ele distorce. Então nós temos como consertar isso botando essa keep inicial, ou volta para a posição inicial. Então se eu mover para o lado aqui, ó, eu posso agora subir e ele vai respeitar o eixo, não saindo. Por quê? Porque agora esse está olhando para lá, então ele vai girar, fazendo com que esse point gire, porque eles estavam linkados. Ó. Então essa aqui é uma estrutura de ring. Veja a diferença nesse aqui que não tem a restrição. Ó, deu problema.
Agora, se eu vier aqui e vier em animação, constraint, olhe para aquele objeto. Ó, foi para o lado de lá, ele pegou a rotação desse objeto. Posição original. Aí ele, como estava torto, ó, vamos botar ele aqui. Agora eu posso subir e descer e ele vai funcionar direitinho. Tá? Então veja que com umas restrições e o link, a gente pode criar essa estrutura. Ok? Então até a próxima aula.